Oi gente, bom, a gente hoje vai continuar nosso bookshop tour com aquela partezinha que vocês viram. Então, a parte que a gente vai mostrar pra vocês agora, nesse vídeo, é essa aqui. Mas agora, só pra vocês terem uma ideia de como é, aqui são contos do Voltaire, Terras Ásperas, da Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, Música ao Longe, Ana Karenina. Sombras que Sofrem, do Humberto de Campos, Decamerão, Suave à Noite, esse aqui Outra Volta do Parafuso, esse aqui, Paul, Dom Casmurro e Rainha da Tempestade, da Marion Zimmer Bradley. E pra vocês terem uma noção do que a gente tem aqui, a gente tem Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, aqui, Don Quixote, aqui a gente tem Uma Vida, Diário de um Pároco de Aldeia, De Buenos Aires Affair, O Senhor Embaixador, Um Gosto e Seis Vitens e Um Cântico para Leibowitz, não sei como é que fala, Os Amantes, do Morris Wesh, e Os Predadores, do Howard Rodin. Então vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais sobre esses livros agora no vídeo. A gente vai mostrar agora primeiro uma das nossas coleções da Abril, porque a gente tem algumas, e essa é uma coleção de grandes romancistas da Abril, antiguíssima, que a gente fica caçando nos sebos e tal. Então, vou mostrar alguns aqui. Bom, esse livro aqui é o De Buenos Aires Affair. Bom, muitos desses livros vai ter o mesmo comentário que eu vou fazer desse agora. Não sei do que se trata, não sei de nada. A gente comprou simplesmente por ser da coleção, e a maioria a gente ainda não leu porque, por a gente não conhecer nem nada, às vezes a gente viu outros livros que a gente queria ler já, então vai botando na frente, mas a nossa meta é ler todos os livros da coleção e ler todos os livros que a gente tem em casa que a gente ainda não leu, porque a gente fica comprando mais e mais e mais e mais. E geralmente eu lê coisas quando eu dou muito spoiler sobre. A maioria de vocês deve conhecer esse sentimento assim de você ter livro em casa e continuar comprando e não ler. Enfim, Diário de um Pároco de Aldeia. Mais uma vez, esse a gente ainda não leu, mas enfim, a gente comprou por causa da coleção, tá? Pra vocês darem uma olhada. Essa coleção aqui, grandes romancistas, não sei se está dando pra vocês verem, porque essas condições de filmagem ainda são meio precárias. Da Abril Cultural, as lombadinhas, enfim. Quem se interessar, caça nos sebos, porque tem muito livro bom. Esse aqui é o Senhor Embaixador, do Érico Veríssimo. A gente viu esse livro 15 mil vezes, tem 15 mil edições antes de achar essa. Na verdade, a gente tinha outra edição dessa, eu acabei dando para um coleguinha da faculdade, tem sim. E a gente tem que ler Veríssimo, porque tem que ler. Enfim. Um Gosto e Seis Vitens. Esse livro aqui, ele é muito bom, tá? Eu li assim, eu só acho que só não li mais rápido porque eu tava com muita leitura na faculdade e eu costumo dar preferência aos teóricos quando eu tô em aula. Eu leio os romances assim só quando eu tenho tempo livre e tal. Eu usei bastante post-it nesse livro e ele conta a história de um homem, eu nunca lembro o nome dos personagens, tá? Não adianta. Eu sei que esse homem conhece um pintor, que mais uma vez também não vou lembrar o nome. É uma história baseada em fatos reais, tá? E esse homem conhece um pintor e ele vai se envolvendo com a família desse pintor. Só que esse pintor, assim, ele não é exatamente uma pessoa comum. Ele pensa de uma maneira diferente, de uma maneira muito esquisita pra época. E eu não vou lembrar o nome dele, eu não vou achar agora pra falar pra vocês o nome do personagem. Mas o pintor é o Charles Strickler. Aí, esse homem vai se envolvendo com a família do Charles Strickler. No começo, ele parece ser uma pessoa completamente normal. O pintor, no caso, que no começo do livro eu creio que ele não é nem pintor. No começo do livro ele não é pintor, ele é alguma profissão assim... Gente, assim, eu sou muito péssima pra lembrar esses pequenos detalhes. Mas ele é alguma profissão assim, tipo... Como seria um banqueiro, sabe? Engravatado e tal. E um dia o Charles Strickland simplesmente some. Aí, o protagonista, que eu não vou lembrar o nome... Ele, que no caso é o autor do livro, mas ele se dá um pseudônimo. Tenho quase certeza que ele se dá um pseudônimo. Ele vai conversar com a mulher do pintor, do Charles Strickland, para saber o que aconteceu. E a mulher não sabe porque ele deixou ela, não sei o que, foi tudo um grande mistério. Ele sempre pareceu ser um homem muito pacato, um homem muito comum.
e segue-se a vida até que um dia o protagonista encontra o Charles Strickland e ele vai atrás de saber o que aconteceu, por que ele, que era um homem tão comum, o que aconteceu para ele deixar a mulher dele, deixar a vida dele, os filhos dele. E aí é que se desenrola a história, que o Charles Strickland mostra que ele é tudo menos comum. E aí vai ter toda essa viagem envolvendo o personagem, é muito bacana, vale muito a pena, e quem é artista assim, tem que ler, porque assim, escritor, pintor, diabo a quatro, tem que ler porque é muito interessante. Bom, esse aqui é o livro Uma Vida, desse autor mesmo. Em francês, É. eu não tenho noção assim de como se pronuncia. Enfim, esse livro é muito bom, eu gostei bastante, mas ele gostou mais do que eu ainda. Mas enfim, resumindo a história, conta a história de uma meninazinha que morava num convento. Aí ela sai do convento, porque chegou na idade X. Aí dá a entender que ela vai viver feliz, liberdade e tal. Só que ela não viveu ali dentro do convento, então ela acha que saindo do convento ela vai viver grandes aventuras, aquela coisa bem Sessão da Tarde, porém não. Ela tem uma grande aventura, assim, mas... ela espera muito da vida dela, muitas emoções e... Não é uma coisa muito alegre, e acontecem coisas com ela, mas é francês, então... E o autor, o que a gente não sabe pronunciar o nome, o Louis de Maupassant, não sei, ele foi, por assim dizer, discípulo, entre muitas aspas, do Flaubert e do Zola. Então, assim... Vai Zola. O cara se garante. É triste. Mas é bom. Um Cântico para Leibowitz, ou Leibowitz, do Walter Miller Jr., creio que é o nome dele. E, mais uma vez, esse a gente ainda não leu, coleçãozinha da Abril Cultural, mas tá aqui e a gente pretende ler. E, pois é. Como a doença não tem limite, a gente começou a colecionar qualquer edição de capa dura que fosse em vermelho. Porque eu tenho uma paixão muito louca por livros de capa dura vermelha, assim. Desde pequeno, quando eu imaginava um livro antigo, aquele livro de capa dura, encadernado em couro, vermelho ou marronzinho, então eu vejo, eu preciso comprar. Bom, aí a gente comprou esse daqui. Essas letras aqui são lindas, são da, deixa eu ver... Círculo do Livro. Pois é. Descobri agora. Aqui são Os Predadores, de Harold Holding. Harold, enfim. Esse livro é lindo. E acreditem, essas edições aqui custam apenas R$5 em sebo. Porque assim, se vocês não têm costume de comprar em sebo, ou se tem, assim, tem muita coisa cara em sebo. Mas sempre que você procurar bem, você acha assim, coisas muito baratas. E eles têm mania, honestamente, desabafo. Sebo hoje em dia quer ser livraria, porque eles só aceitam livro novo. Se você chega lá com um livro antigo, eles olham assim... Não. Acredita, a gente foi num sebo e os caras não aceitaram os livros que a gente queria trocar porque eles disseram que eram antigos demais. Sebo é o quê? Mas enfim, então livros antigos, livros clássicos, vocês acham muito barato em sebo, mesmo que sejam edições lindíssimas de capa dura. Verdade. A gente tem Os Amantes, do Morris Wesh, que a gente ainda também não leu, mas é uma coleção muito bonitinha, tá? E a gente tem mais um, que é O Vício da Paixão, da Erica Jong, mas que a gente não vai mostrar agora, porque a minha mãe tá lendo. Eu não sei se eu recomendo esse livro, porque minha mãe, ela virou pra mim e disse: filha, eu tô gostando, mas me parece uma versão mais branda e clássica dos 50 Tons de Cinza. Aí eu parei assim, e eu preciso pensar muito nessa frase, nessa prestativa. Bom, essa outra edição que a gente lesse A Mãe do Vitor, que eu peguei pra mim, porque assim, tem muito livro aqui em casa que eu olho na estante, aí eu pego, vou ler e fica comigo. Assim, do mesmo jeito que minha mãe pega os meus livros, só que eu sou um pouquinho mais rígida e eu pego de volta. Porque tu tem pouco. Don Quixote, nessa edição linda, capa dura, vermelho, detalhes dourados. Essa editora faz um trabalho muito bom. É a Suzano. O trabalho dessa editora, assim, com os livros, o cuidado, a qualidade, as margens, o formato é perfeito. Esse livro é antiguíssimo, tudo bem que ele é bem cuidado aqui em casa, mas ele é super bem conservado, então a editora tem uma grande... A Abril também faz um trabalho assim, muito... A Abril é a livro favorita. A gente compra muita coisa. A Abril também faz um trabalho lindo com os livros. Continuando ainda a parte que a gente estava mostrando, a gente... Fala aí. Faltou esse livro. Faltou não, né? Que a gente falou. Para a janela. Enfim.
Esse livro aqui são Os Trabalhadores do Mato, Victor Hugo, da Abril, obviamente, né? É da Abril? Esse é. É. Sim. Essa coisinha linda aqui. Olha, inveja, hein? Capa dura, vermelhinho. Não, marrom. Foi super barato no seu. Uhum. Enfim, aí a gente estava num aparadorzinho de livro improvisado, que a gente mostrou, que a gente mostrou pra vocês no começo. Então, agora a gente vai passar pro outro. Se vocês quiserem, a gente dá uma dica pra vocês de como fazer esses aparadorzinhos. É super fácil, super easy. Passando pro outro aparador, a gente tem Outra Volta do Parafuso e Lady Barbetina, do Henry James, que são livros de terror. E eu adoro livros de terror, principalmente eu adoro clássicos de terror. Poe. Adoro muito Poe, apesar de ter uma leitura muito tensa. Voltando. A Gripe Ataca Todos. A Gripe Ataca Todos, terrível. Enfim. Outro livro, capa vermelha ainda, é O Suave à Noite, de Scott Fitzgerald. Bem, eu tenho uma história muito complicada, porque eu comecei a ler o Grant Gatsby e não rolou também. Não gostei. Aí eu peguei o livro, dei pra um colega minha de faculdade, aí recentemente eu conheci mais o livro, com o Vitor, e compramos outra edição. Eu ler, mas eu não tenho grandes expectativas pelo filme, porque eu não gosto do Leonardo DiCaprio. Não, eu não gosto do Leonardo DiCaprio, eu não gosto dele. A Valéria vai te matar. Decamerão, do Giovanni Boccaccio, e é outro daqueles livros assim que eu tô doido pra ler, tem o Ana Karenina, mas não é um livro que você lê assim. É que nem você pega assim, um livrinho assim, tipo George Martin, o livro é imenso, mas você lê de boa. Mas tem isso que eu tô precisando assim, de outra preparação. O George Martin só precisa de uma preparação emocional, porque você chora muito, você grita muito, você. Enfim. Sim. E ele é dessa coleçãozinha da Abril aqui, que é a mesma dos outros dois livros que a gente mostrou, Suave à Noite e o Outra Volta do Parafuso, que não é a mesma dos outros livros, mas ela também é da Abril, só é outra coleçãozinha que eu acho que é um pouquinho mais antiga ou mais nova que a outra. Ela vem numeradinha na lombada. Então. Bom, continuando com os livros lindas de capa vermelha e capa dura, Ana Karenina. Tem que ler esse livro. Vamos ler. Comecem em literatura russa por aqui, não comecem pelo Dostoiévski, não assim. Não, Dostoiévski não. Dica assim. Se vocês quiserem. Esse livro, a capa é linda. Eu nunca tinha ouvido falar no autor, eu reconheço, mas eu olhei aqui, eu teve no sebo, esse livro tá me chamando. É lindo, olha aqui. A editora é a Opus. É a Opus, nunca tinha ouvido falar, mas. Pois é. Estou gostando da Opus, porque essa edição é linda. Muito linda. Temos que achar outros livros, mas eu acho que ela não é toda azul, então acho que ela é várias coresinhas, eu acho. Adoro azul também. Acho que eu vi uma verde nessa coleção. Mas enfim, é bonitinho, ainda não li. A maior parte desses livros que estão aqui a gente ainda não leu porque a gente comprou ou por serem de coleção, ou pelas capas serem bonitas, ou porque enfim, é aquela coisa, né? A gente compra um livro já na expectativa e bota na frente, mas... Verdade. Mas estamos trabalhando nisso. Outro livro capa dura que a gente tem é da Marion Zimmer Bradley, O Rainha da Tempestade. A gente tem duas coleções das Brumas de Avalon. Pra você ver como isso não é pouco. E ainda não lemos. Eu comecei, mas eu parei, não sei por qual motivo, já mais de uma vez. É muito, muito, muito bom, mas eu não sei porque eu sempre paro no começo do livro. Enfim. Só pra vocês ficarem sabendo, ela não tem só as Brumas de Avalon, tá? Ela tem outros livros, tipo isso. Que devem ser tão bons demais. Música ao Longe, do Érico Veríssimo. Lombadinha dourada aqui em cima. Tenho grandes expectativas maiores ainda para esse livro, mas ainda tenho. Eu só li aqui no prefácio ele dizendo que ele escreveu esse livro em pouquíssimo tempo para um prêmio, assim, para participar de um prêmio. Aí ele mesmo disse que isso talvez comprometa a qualidade do livro. Ele é, se não me engano, uma continuação de Caminhos Cruzados. E eu ainda não li Caminhos Cruzados, por isso que eu ainda não li esse livro. Mas apesar de eu ter lido isso, ele falando isso, eu ainda tenho algumas expectativas. É claríssimo, né, gente? Não deve ser ruim. Poe, Histórias Extraordinárias. Eu comecei a ler uma vez Poe, mas não foi. Aí é bacana. Eu sou muito hipster pra ler. Boto muita banca. A gente tem uma outra edição da Martin Claret, mas gente... Eu acho lindo o livro da Martin Claret. Mas vemos e convenhamos. Martin Claret e isso.
Ainda assim, Martin Claret. a Martin Claret é bonita, mas gente, olha isso. Martin Claret é linda, 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 mas capa dura ainda tem aquele espaço assim no coração da gente. Eu li esse livro na versão da Martin Claret. Como varia, né, de edição para edição, esse aqui deve ter mais contos que o outro, tá? Lindo. Esse aqui deve ter mais contos do que o que eu li, porque essas histórias extraordinárias do Poe, ele varia e cada edição tem outras histórias, eu esqueci a palavra que eu ia dizer. Mas enfim, e o primeiro conto que eu li, que eu não sei se é o primeiro nesse livro, mas o outro era, não é o primeiro nesse livro, mas o outro era O Gato Preto. Quando eu li esse livro, que foi a primeira coisa que eu li do Poe, eu estava na faculdade lendo, quando eu abaixo o livro assim, tinha um gato preto na minha frente, eu te juro que foi uma das vezes que eu mais tive medo na minha vida. Mas uma coisa que não é muito difícil ter gato na faculdade. Mas é questão psicológica, então leiam quando vocês estiverem mais melhores, mais melhores, quando vocês estiverem melhores pra ler esse tipo de coisa, tá? Porque os livros do Poe são bem tensos. Terras Ásperas, da Raquel de Queiroz. Gente, achei essa edição um mimo, tá? Bem mimosinha, eu achei. E é da Record Altaia, onde foi uma parceria entre as duas editoras. E, enfim, eu nunca li nada da Raquel de Queiroz, mas eu quero ler, mas eu vou começar por esse aqui, até porque é o único que a gente tem, não? Sim. Pois é, então a gente começa pelo que a gente tem. Não pelo que a gente quer. Pois é. E encerrando, no caso, a minha parte aqui, fora esse livro que eu ia falar, obra de Machado de Assis nessa edição. Muito bonita. Que não tem no Scooby. Bom, aqui é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu já li esse livro na edição da Martin Claret. Eu acho que pouco antes de entrar na faculdade. Gostei bastante, apesar de eu não ser o maior fã de Machado de Assis e achar suas histórias espetaculares e as melhores coisas do mundo. Mas Dom Casmurro é muito bom. Eu gostei muito quando eu li uma outra edição, mas faz muito tempo, então eu quero reler, eu vou reler essa aí bonitinha. E para encerrar essa parte, a gente tem contos do Voltaire, que são muito bons, olha a quantidade, Paul Sheet. Eu só tenho um pequeno problema com o livro de conto, que eu nunca consigo começar e terminar assim de uma vez. Todo livro de conto eu leio. De repente enche o saco, eu paro, deixo na estante, vou ler qualquer outra coisa, de preferência um romance. E um tempo depois eu volto. Inclusive eu estou em dívida com o Stephen King, que eu não terminei a Tripulação dos Esqueletos dele. O Stephen King também é pesado, né? Você lê uns contos assim numa lapada, é complicado. Eu li As Quatro Estações, que é um livro que são 4 contos, que inclusive ele denomina de romances curtos na introdução do livro. Gente, é muito pesado. E olha que eu adoro Stephen King, mas... Enfim, esses contos do Voltaire são incríveis. E tem umas informações bem interessantes. Olha, gente, o trabalho lindo. Tem umas informações bem interessantes sobre Voltaire aqui no começo. E no começo de cada conto tem o contexto em qual esse conto foi escrito. E é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu tenho que terminar de ler. E por isso, por esse vídeo, é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando. E a gente quer acreditar, agradecer a minha irmã, Débora, porque ela que edita os vídeos pra gente. Então, estamos aqui ajudando a merchandising. A Débora tem um canal, a gente vai deixar aqui no YouTube, apesar dela estar postando quase nunca. Vão lá, comentem, incentivem ela a continuar. Ela é linda. Pois é, então, acho que por hoje é isso e tchau!